Quando eu olho para o Brasil hoje, eu vejo apenas confusão e caos, de um jeito ou de outro. Vamos imaginar dois cenários. O STF pode acatar o pedido do advogado da ex-presidente Dilma Rousseff, o José Eduardo Cardoso, para invalidar a sessão do Senado que votou o afastamento definitivo da Dilma. Se isso acontecer, teremos confusão e caos, porque as pessoas não vão aceitar a volta da ex-presidente Dilma Rousseff ao cargo de presidente da República. Daí vai surgir uma convulsão social, né? É até impossível isso não acontecer, porque as pessoas vão se indignar e vão às ruas. Um outro cenário, né, é que o STF recuse esse pedido, o Michel Temer continue no poder até 2018, só que, mesmo assim, a crise política do Brasil não vai se resolver e, em detrimento disso, a crise econômica também não. Né? Porque nós estamos vendo os petralhas nas ruas, o grupo ele é pequeno ainda, né, mas tende a aumentar. Eu estou vendo essas movimentações dos petralhas como algo que veio para ficar. Toda semana nós veremos manifestações daqui por diante. Porque por trás desses grupos está o PT, está a CUT, está o PSOL, o PSTU, ou seja, todos esses grupos e partidos que não concordam com o governo do Michel Temer. E como ele não é um líder de verdade, como ele sempre foi um político medíocre, que se arrastou nas votações, nunca ocupou um grande cargo executivo, é alguém que não tem prestígio, não tem carisma, alguém que não consegue aglutinar a classe política e nem a população brasileira, isso vai favorecer a esquerda. A esquerda vai se articular cada vez mais para colocar entraves ao governo do Michel Temer. Eu até li no site do Antagonista, né, uma matéria aí de uma professora brasileira que trabalha não sei em qual universidade, e ela diz que o governo do Michel Temer tem apenas 30% de chances de dar certo. E é mesmo. O governo dele tem 30% de chances de dar certo e 70% de não dar certo. Eu diria até que tem 90% de chances de não dar certo e apenas 10%. Porque o Michel Temer, ele não tem pulso firme. Ele quer negociar com todos para se manter no poder. E isso vai fazer com que ele não resolva os problemas estruturais que o Brasil vivencia hoje. Ou seja, o Temer ele não vai querer fazer as grandes reformas, porque isso é impopular. Ele vai querer negociar com todos para se manter no poder. E o que vai acontecer em detrimento disso? A crise econômica vai continuar se arrastando, porque para solucionarmos a crise econômica, nós precisamos de reformas estruturais, nós precisamos baixar as taxas tributárias, nós precisamos de uma reforma da Previdência, nós precisamos de uma reforma política decente e de fato, ou seja, o Brasil precisa tornar a vida econômica mais dinâmica. E com um governo banana desses, que atende aos interesses da classe política e não da sociedade, é possível isso acontecer? Claro que não. Claro que não. Então eu vejo que essas manifestações que estão nas ruas aí dos Petralhas, são manifestações pequenas, elas vieram para ficar. Esta semana está previsto para os funcionários, né, do setor bancário entrarem em greve também, se eu não me engano, amanhã, né, dia 6 de setembro, e vocês podem ter certeza que por trás desta greve, ou destas greves, né, estarão aí os amiguinhos da CUT, os seus companheiros da CUT, o pessoal do PT, ou seja, toda essa corja agora vai se aproveitar de qualquer greve para insuflar o seu ódio contra o governo Michel Temer, né? E o Temer
caiu na besteira de conferir aumentos aí para o alto funcionalismo público, e isso agora vai gerar uma cadeia de demandas de outros setores do serviço público, setores intermediários, setores mais baixos, porque todo mundo agora vai querer aumento. Todo mundo vai querer aumento. E num tempo de crise profunda, ou pior, a maior crise econômica que o Brasil já enfrentou em toda a sua história, o governo federal confere aumentos gorduchos para os altos funcionários, isso é realmente arruinar o seu próprio governo. Isso é arruinar o seu próprio governo. Então, sendo que o Michel Temer não tem apoio popular, ele não tem popularidade, a classe política também não está do seu lado, ficará do seu lado se ele negociar com ela, mas se ele negociar com ela, ele não vai fazer as grandes reformas estruturais, porque estas mexem nos interesses da própria classe política. Então, o Brasil ele está num beco sem saída hoje. A situação brasileira ela é complicadíssima e não será um presidente banana, cabeça de mamão e de melão como Michel Temer que vai conseguir contornar esta situação dificílima. Né? Eu vi que até o pessoal na França se aproveitou de uma manifestação religiosa, de uma passeata religiosa, para colocar uma faixa fora Temer lá. Né? Mas são movimentações pequenas, como eu disse, mas que já estão desgastando o governo Michel Temer. E o Brasil caminha para um caos social, para uma convulsão social, porque o Temer não tem como contornar essa situação, ele não tem pulso firme, ele não é um líder de verdade, e a esquerda saberá trabalhar toda essa questão para desgastar a imagem do Michel Temer. E como as perspectivas de melhoria econômica também não são boas, né? Talvez esse ano o Brasil tenha, talvez o crescimento, né? Crescimento entre aspas, seja zero, a economia não caia, mas também não cresça. Ano que vem talvez cresça 0, alguma coisa, mas isso para um governo que enfrenta uma fase turbulenta é igual a nada, né? E tudo isso a esquerda saberá trabalhar. E essas manifestações nas ruas, elas continuarão aumentando daqui para frente, porque isso esse pessoal do PT sabe fazer, arruaças nas ruas. Né? Daí a polícia vai lá para controlar isso, uma jovem toma um tiro de borracha no olho e a imprensa faz todo esse bafafá. Ora, quem vai numa manifestação dessas, né, está sujeito a tudo. É como diz o ditado, quem vai na chuva é para se molhar. E não é diferente. Não é diferente. Sem falar que esse impeachment agora, ele foi uma farsa, né? O que é aquela Janaína Pascoal? O que é aquele Miguel Reale Júnior? Se não gente da esquerda, de uma esquerda mais light, né? Eu ainda andei lendo aí, num blog aí de direita, né? Uma matéria sobre o Fernando Henrique Cardoso, dizendo que é preciso conter o avanço conservador aqui no Brasil. Até vou deixar no link, na descrição do vídeo, o link para que vocês possam ler essa matéria. É bem interessante. Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele sugere que o PSDB e o PT se unam para lutar contra o avanço conservador aqui no Brasil. E é nessa situação em que nós estamos. A nossa classe política, ela está lutando por todos os meios possíveis contra o avanço conservador, porque esse pessoal quer manter o poder entre a sua cúpula esquerdista. Né? E eu não duvido nada que o STF realmente aceite aí o pedido do José Eduardo Cardoso, advogado da ex-presidente Dilma Rousseff, para que a votação no Senado seja anulada. Hoje, esta situação está nas mãos do STF. Né? Esta é a República Brasileira, né? Onde o STF desempenha um poder que não lhe cabe. O STF ele legisla,
o STF ele julga, o STF atende aos interesses do Foro de São Paulo, o Brasil nunca foi uma república de fato. Mas hoje o Brasil é muito menos república ainda do que foi em outras épocas. E as chances da presidente Dilma Rousseff voltar ao poder são grandes. E de um jeito ou de outro, nós teremos grandes confusões, teremos um caos social. Se o STF optar pela volta da presidente Dilma, o pau vai comer, né? E mesmo que a presidente Dilma não volte, o pau vai comer também, porque os petralhas eles vão se articular cada vez mais. E como Michel Temer não tem competência para reverter essa situação, a tendência é que o caos continue crescendo. E eu não duvido nada que nós ainda poderemos ter uma intervenção militar, né? Que os militares talvez tenham que agir, porque esse caos social vai continuar aumentando cada vez mais e isso vai emperrar a vida dos brasileiros. O Brasil vai parar uma hora dessas. As greves terão continuidade agora, amanhã os bancários entram em greve e certamente outros setores ainda entrarão, porque por trás destes setores estará a CUT, o PT e demais partidos políticos de esquerda se mobilizando para abalar o governo do Michel Temer. E quero ver ele conseguir remediar esta situação. Quero ver, quero ver. E o governo dele está realmente numa situação difícil, numa situação complicada, porque aqui no Brasil existe praticamente somente esquerda, praticamente somente esquerda. O próprio impeachment foi uma luta de esquerda contra esquerda, né? Tudo isso aí foi uma artimanha dos dois lados de uma mesma esquerda, né? E os movimentos impeachmentistas, eles foram ingênuos, né? Acreditando nas instituições brasileiras. Até parece que num país completamente aparelhado, as instituições funcionam, né? Nossa, esses movimentos impeachmentistas aí, né? Ou melhor, os líderes desses grandes movimentos são realmente muito inteligentes, muito espertos, né? Realmente pessoas ingênuas, ou burras, ou ignorantes, ou analfabetos funcionais, né? E agora a decisão está nas mãos do STF. E vamos ver no que vai dar isso tudo. No que vai dar isso tudo. E o nosso país, ele está realmente à beira do precipício. Nós assistiremos grandes convulsões sociais nas próximas semanas ou meses. E talvez seja necessário isso para que o Brasil tenha alguma chance de endireitar. Talvez o pau tenha que comer nesse país para que os rumos novamente possam ser encontrados, porque do jeito como estamos, continuaremos caminhando para trás, cada vez mais. Fazer o quê? Valeu, gente. Obrigado pela atenção. Forte abraço. Até a próxima.